Senhor presidente, demais colegas dessa casa, subo hoje nessa tribuna para brevemente dar um relato de dois projetos importantes que iremos discutir. O primeiro é um que cancela a multa leonina, deputado Jamilson, de fidelização do consumidor que ficar desempregado nos serviços de telefonia móvel, fixa, de assinatura de TV a cabo e de outros tipos de assinatura que o consumidor não tenha condições de suportar o ônus em razão do maior imprevisto que pode acometer o cidadão, que pode desmoralizá-lo perante a sua família, como chefe de família, e infelizmente quer vir perder o emprego, o sustento da sua família. Então, é nesses casos onde o consumidor tem uma surpresa, que ele não pode ser submetido a uma multa que traga maior benefício, maior lucro para uma empresa que muitas vezes sequer presta o serviço com estabilidade, que várias vezes cai o sinal ou reduz de maneira propositada o sinal do consumidor, sem que não tenha reduzido no seu pacote o preço adequado, justo, que está contratado na franquia. Então, eles punem o consumidor ao máximo e nunca o consumidor é beneficiado. Então, nós precisamos regulamentar e trazer, impor lei para que o consumidor seja imediatamente beneficiado nesses casos de imprevisto. Dizer também de um outro projeto de lei da instalação do ecoduto, que hoje vemos aí muitos animais mortos em rodovias, avenidas, estradas, e nas rodovias principalmente pode causar uma fatalidade, um acidente, e é isso que nós estamos tentando conter, quando consideramos inclusive ecoduto, assim que adaptados, as passagens de gado que já existem sobre ou sob as rodovias estaduais. Estamos dando prazo de 5 anos para regulamentação, para dotação orçamentária própria e levando a debate para que possamos organizar, resolver esse tipo de situação. Mas hoje, deputado Lucas de Lima, que é um grande comunicador, deputado Marçal Filho, o qual tenho a honra de aqui nessa tribuna, muitas vezes que não pude assistir, deputado Marçal, o seu programa de rádio, mas aqui da tribuna consigo enxergar a competência e o teu perfil para a comunicação. Eu digo isso porque assisti estarrecido ontem a censura da revista Cruzoé pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. É um absurdo, porque essa censura está extremamente desconectada com a nossa realidade, em que pese um ministro do Supremo Tribunal Federal tenha determinado a censura, ela é ineficaz, porque você não censura arquivo digital hoje em dia. No mesmo minuto que noticiaram a impossibilidade, a restrição à revista Cruzoé, e aqui não quero entrar no mérito se era do PT, do PSDB, ou do PMDB, ou do meu partido, do PR, sei lá de quem que falava mal, ou bem, ou criticava, ou mostrava. Sem entrar no mérito, como que um ministro do Supremo Tribunal Federal investiga, legisla por súmula vinculante, tornando obrigatório o conteúdo que é produzido nas casas de leis, aqueles estão sujeitos obrigatório, deturpam ou mudam o convencimento ou o entendimento que brota de uma casa legislativa, eles mesmos julgam e executam uma ordem de busca e apreensão. Eu quero saber o que esses caras querem fazer, porque daqui a pouco, ao Poder Legislativo, não vai sobrar mais nada, deputado Rinaldo, a não ser nós começarmos a mexer em calendários oficiais, instituir datas, nomes de rua,
nós temos que, eu estou puxando esse tema, apesar de ser de repercussão nacional, para que essa Casa de Leis reafirme a competência e entenda que todo o ordenamento, todas as diretrizes saem do Poder Legislativo. Quando eu vejo dizer que o governo do Jair Bolsonaro vai fazer a reforma da Previdência, eu quero entender que isso é um vício de linguagem, porque quem vai fazer a reforma da Previdência é o Poder Legislativo. Quem fez a reforma da Previdência aqui no Estado, num momento importante, foi o Poder Legislativo, de maneira corajosa e necessária. Nós, legisladores, aqui em 70 e poucos dias que estou aqui, quero reafirmar a competência, a importância de vocês, meus colegas, a importância do debate, a importância dos temas que têm que chegar no plenário para ser discutido. Então eu faço um esforço grande na CCJ para que os projetos possam ser realmente debatidos aqui no plenário. E me entristece ver o Poder Legislativo, ainda que a nível federal, tão diminuído. Isso enfraquece o povo. Essa é a verdadeira casa do povo, é a casa das leis, aonde decidem os rumos do Estado, do país, do município. Eu quero, com veemência, repudiar, porque não emitir uma nota de repúdio, mas aqui é um manifesto, porque o Código de Processo Civil, deputado Gerson Claro, previu um princípio, é o princípio da vedação das decisões surpresas, que impede que o magistrado, mesmo quando deva de ofício agir sem o devido processo legal e o contraditório. Isso está na Constituição Federal e está no Código de Processo Civil. Aquele veículo de comunicação digital sequer pôde se defender e dizer qual era a matéria. E quero dizer que, se fossem simples cidadãos, teriam, quando muito, um direito indenizatório pífio, consagrado para restaurar os danos, os estragos produzidos à sua imagem. Então, não quero aqui adentrar no mérito, mas na forma como o judiciário tem intervido. Isso é o ativismo judicial. E eu quero parabenizar o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, membro de um dos poderes mais importantes, quando assume o protagonismo da reforma da Previdência e diz que vai ser o Legislativo que vai fazer a reforma da Previdência. O Poder Executivo pode, sim, direcionar, sugerir, construir a sua base, mas quem vai pautar, decidir, emendar, remendar, suprimir é o Poder Legislativo. Nós, como poderes, precisamos cada vez mais reafirmar e rechaçar censura à imprensa. Eu, ouvindo o presidente do STF, Dias Toffoli, num pronunciamento, vi que, na sua fala, disse que o mais importante para a democracia era um judiciário independente e uma imprensa livre. E o que foi feito? Tentaram calar a imprensa. Dizer para vocês que mandaram aprender algo que é inapreensível, graças a Deus, e por isso estou aqui, que é o conteúdo digital, são as redes sociais. As redes sociais, eu não li ainda a matéria da revista Cruzoé, pela quantidade de WhatsApp, e-mail, mensagem, com o arquivo na íntegra em PDF que chegou no meu celular. E eu tenho certeza que com vários cidadãos foram iguais. Senhores deputados... Concede uma parte, deputado. Só para concluir, concedo a parte. A rede social tem vida própria, é comburente, possui combustível, e os ministros do STF acenderam fósforo sobre material altamente inflamável. Concedo a parte ao deputado Pedro Kemp. Deputado João Henrique, eu quero parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento. Não é todo dia que a gente acaba concordando sobre alguma coisa, mas eu quero dizer que fico muito feliz de ouvir esta sua manifestação, porque também fiquei indignado com essa atitude do ministro Alexandre de Moraes, que foi um ato de censura. Realmente nós não podemos mais admitir isso. Censurar órgãos de imprensa
que estão no seu mistério de poder apresentar para a população a versão dos fatos, né, o que está acontecendo na sociedade, mesmo que isso envolva membros do Supremo Tribunal Federal. Isso precisa chegar ao conhecimento da população. Então, é inadmissível, e nós estamos assistindo hoje muitos abusos, a meu ver, por parte de membros do Judiciário, que muitas vezes cometem algumas atitudes que, a meu ver, prejudicam e diminuem a democracia. Democracia não existe sem liberdade de expressão, liberdade de imprensa, e os órgãos de imprensa não podem ser intimidados dessa forma, né? Se existe alguma questão que precisa ser apurada envolvendo o ministro Dias Toffoli, isso tem que ir até o fim, como as denúncias que envolvem qualquer cidadão brasileiro também devem caminhar e ir até o fim. Então, é inadmissível querer blindar agora, blindar os membros do Supremo Tribunal Federal, sendo que eles não possam ser investigados. Eu parabenizo Vossa Excelência, eu acho que é uma atitude louvável essa de defender a Constituição brasileira e defender o Estado democrático de direito. Muito obrigado. Obrigado. Incorporo na íntegra a fala de Vossa Excelência, deputado Pedro Kemp. Permite uma parte, deputado? Concedido a parte ao deputado Gerson Claro. Eu gostaria de, ao parte a Vossa Excelência, lembrar da parte do que o deputado fala. Hoje nós vivemos um período preocupante da nossa República. E eu lembro que quando nós fizemos a abertura dos trabalhos aqui, eu falei de uma coisa que é o valor do voto. Eu entendo que quando Vossa Excelência fala do ativismo judicial ou o ativismo fiscalizatório que está deixando as administrações públicas, muitas vezes até com medo de fazer gestão, falta a gente valorizar na República, no Estado Democrático de Direito, aquele que tem legitimação democrática para fazer leis, cada um no seu papel. Eu penso que quando Vossa Excelência fala aqui da atitude de um membro do STF, nós temos que nos preocupar com a forma como a gente coloca. Não podemos jamais entrar na onda da rede social. Eu percebi muito de ontem para cá, o investigado ou a matéria sobre um determinado ministro. Mas a decisão que está sendo questionada é de outro ministro, de corrente ideológica anterior, até diferente do ministro, que é o ministro que é eventualmente investigado. É importante até que isso aconteça a nível de STF, para as pessoas sentirem o quanto sofre alguém que faz parte ou é investigado por eventual ilicitude ou ilegalidade, que já é condenado antecipadamente, ou pelos meios de comunicação, ou por fazer parte de uma corrente ideológica contrária de outra. Por isso é importante. Eu quero parabenizá-lo pela fala no que diz respeito a total incompetência do STF quando ele mesmo vai fazer a investigação, quando ele mesmo vai propor ação e ele mesmo vai fazer o julgamento. Porém, é importante que a gente diga, nós não estamos aqui questionando o STF enquanto instituição. Se há algo errado, se alguém naquela instituição cometeu algum crime, que seja investigado pelas instituições competentes e que responda pelo crime pessoal que cometeu. Jamais a instituição, o STF, pode ser menos valorizado porque tem uma pessoa ou outra que cometeu algum crime, deputado. Perfeitamente, incorporo a fala de Vossa Excelência e toda essa fala minha de hoje é para fortalecer nós como poderes, porque a população pede que façamos e nós estamos engessados no orçamento. Ontem eu lia sobre o milagre econômico, deputado Coronel Davi, ocorrido na época dos generais, dos militares, e eu sempre procurei entender por que se fez tanto nessa época. Uma das explicações era o poder de investimento que o país tinha. Investia-se mais de 15%
de imposto direto. A cada R$ 25, imediatamente 5 eram reinvestidos. E hoje, a capacidade do presidente, o Jair Bolsonaro, vai sofrer isso na pele. A capacidade dele de investimento é de algo em torno de 1,3%. Então, nós estamos engessados. Nós, aqui nessa casa, precisamos da reformulação do Pacto Federativo. As assembleias precisam se unir no Brasil inteiro para que tenhamos maior autonomia legislativa, maior autonomia financeira, para que possamos transmitir isso para os governadores, para os prefeitos, para fortalecermos o movimento do municipalismo. E esse tipo de atitude, deputado Marçal Filho, dos ministros do STF, não quero criticar o mérito, não quero criticar a investigação, mas existe um princípio básico do contraditório, é o prazo, para ainda que de ofício você se defender, para você responder, para você contestar. E o deputado Gerson Claro muito bem disse aqui, muito bem colocou, por qual razão esse mesmo posicionamento não é aplicado para todas as autoridades, para todos os cidadãos de bem brasileiros. Não se vê esse tratamento isonômico quando um investigado, quando um réu sofre. Basta ver as indenizações quando são de autoridades que sofrem com passagens aéreas, com atrasos. Permite uma parte? Permito, só para concluir, qual é o valor atribuído à sua indenização dependendo do tamanho do seu cargo? Isso tem que ser revisto. Concedido à parte do deputado Rinaldo. Eu quero agradecer e parabenizar Vossa Excelência por trazer esse debate, porque a minha preocupação, deputado João Henrique, é justamente chegar a um ponto de que a guardiã da nossa Constituição, que é o STF, chegar à desmoralização por parte da população do nosso país. Isso é muito preocupante. Quando a gente lembra do autor da tese da independência dos poderes, do francês Montesquieu, a gente percebe que se ele ressuscitasse hoje, estaria muito indignado com o que temos visto no Brasil. O poder típico de legislar acaba levando para o poder típico daquele que teria a competência de julgar. Então, a gente percebe um desgaste nas instituições, e isso é muito preocupante. E Vossa Excelência traz aqui, nesta tribuna, hoje, o que aconteceu por parte do ministro, né, cerceando aí. E segundo, eu não li, não quero aqui também entrar no mérito, mas pelo que eu li, o autor, o proprietário desse veículo de comunicação tem a convicção plena de que, na verdade, não existe nada fictício que tirou dos autos a reportagem. Portanto, eu quero aqui dizer que as palavras da própria Carmen Lúcia, que disse recentemente que não há democracia sem imprensa livre e não há democracia sem liberdade. Palavras de uma colega do próprio ministro, a Carmen Lúcia. Portanto, é preciso sim, que a imprensa tenha liberdade para que o Estado democrático de direito tenha o seu respeito. Sabemos também que tem parte da imprensa que, às vezes, lamentavelmente, como em todos os segmentos da nossa sociedade, às vezes acaba extrapolando os seus limites. Mas finalizo aqui agradecendo a parte de Vossa Excelência concedida a mim, lembrando de um outro jurista famoso, que diz que uma das piores ditaduras que pudesse existir na nossa sociedade é a ditadura de toga, e é isso que a gente viu, lamentavelmente, por parte do ministro essa semana. Muito obrigado pela concessão. Incorporo a fala de Vossa Excelência e só para concluir, dizer da importância da sociedade, de você, ouvinte, leitor, que nos acompanha pelas redes sociais, pela TV Assembleia, de entender, requerer, de unirmos para que possamos, essa casa de leis, que é a casa do povo, ter maior autonomia, conseguir trazer para vocês maiores benefícios, a importância do Pacto Federativo, da reformulação, de uma nova Constituinte, da súmula vinculante
quando eu estava nos bancos da faculdade, existiam 5 súmulas. Hoje eu não consigo saber mais as súmulas, eu começo a estudá-las como se leis fossem. Isso engessa o pensamento, isso engessa o legislativo, e nós vamos ficar aqui explicando para vocês por que estamos só mudando, infelizmente, o nome das ruas, praças, avenidas, pontes. Então nós precisamos rever urgentemente a Constituição Federal, o Pacto garantindo maior independência. E quero encerrar com 2 dizeres que, infelizmente, ainda não temos nenhum lema inscrito na nossa bandeira. Um é o de São Paulo, que diz: não sou conduzido, conduzo. Assim são as redes sociais. Conduzem esse Brasil e comecem a ouvir e respeitar esse combustível extraordinário de dispersão da mensagem, da vontade popular e dos movimentos de organização da sociedade civil. Por fim, senhoras e senhores deputados ouvintes, liberta quaesera tamen, que está escrito na bandeira de Minas Gerais: liberdade, ainda que tardia.